porque é um assunto que de uma maneira ou de outra, em algum lugar, você ouviu falar. E hoje eu estou recebendo o Coronel Roberto, que está aqui com a gente. E o Coronel está sempre também com a gente nesses assuntos mais polêmicos. A gente o convidou hoje, porque a polícia está totalmente envolvida também nesse... Não foi um incidente, né? Nem um acidente. Nesse terror mesmo que nós já falávamos a semana passada. A Sônia Sacramento também, professora universitária, está aqui com a gente hoje. E também o Dr. Lordelo, que é especialista em segurança. E nós chamamos os nossos convidados hoje para falar de algo que despertou muito a nossa atenção nessa semana. Na semana que, quando a poeira começa a baixar, outras coisas começam a aparecer, as investigações começam a se tomar atitudes que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo, mas o que a gente viu muito, que nos chamou a atenção, é justamente a maneira como as pessoas têm encarado um desastre, uma tragédia como essa. Nós ouvimos, o Dr. Lordelo também já deve ter ouvido, a Sônia e o Coronel Roberto, muitas pessoas, inclusive autoridades, dizendo: bom seria se tivéssemos uma rebelião, uma chacina dessa por semana. Outras pessoas falaram coisas semelhantes. E me chamou muita atenção a falta de amor pelas pessoas, independente daquilo que elas cometeram. A gente tem visto isso de uma maneira muito latente nas pessoas, né, Lordelo? A falta de solidariedade com famílias. A gente tem pessoas ali que morreram, claro, criminosos, que estavam pagando a conta. De uma maneira ou de outra, estavam pagando a conta deles. E o que nos chama a atenção é que a gente tem visto isso em muitas situações. Essa falta de amor, né, que preocupa a gente, porque isso vai gerando mais violência, né, Lordelo? Boa tarde, querido. Obrigada por estar aqui com a gente. Keila, boa tarde a todos. Keila, o grande problema é que a sociedade não suporta e não aguenta mais. Chega-se num ponto de tanta impunidade e das pessoas sofrerem com a criminalidade. Porque há 15 anos atrás, você ouvia a criminalidade, mas parecia que era distante de você. Que era só periferia, né? Hoje não, todo mundo sabe. Se você é rico, se você é classe média, se você é uma pessoa humilde, a qualquer momento você está vulnerável a ser vítima da criminalidade. Isso gera, naturalmente, um estresse e uma apreensão. Então, nesse caso, quando você vê bandido matando bandido, a primeira reação da pessoa, e principalmente daquela que foi vítima da violência e que se sentiu prejudicado, é entender que aquilo foi algo muito bom. Mas, na verdade, não foi, em nenhum sentido. Nós temos hoje um problema carcerário muito perigoso, muito problemático, e a pior notícia que eu poderia dar é que eu entendo que não há solução a pequeno e nem médio prazo. Eu também acho que não. O que eu vi nessa última semana, em diversas mídias, é um monte de gente se dizendo especialista e que nunca pisou num presídio. Está falando, né? A pessoa opina, não, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. E, na verdade, a primeira solução, Keila, eu acho que os nossos debatedores vão concordar, eu dou um exemplo, Coronel Roberto, da pessoa que está com câncer em estado avançado. Você tem um monte de tratamento, mas o primeiro é operar, é extirpar, para depois você começar com os tratamentos posteriores. Quimioterapia, uma radioterapia, um tratamento secundário. O que nós precisamos hoje em dia? Dinheiro para a construção de presídios, pois há um déficit carcerário hoje de 270 mil vagas, fora os mandados de prisão, que são mais de 500 mil e que precisam ser cumpridos de alguma maneira. Isso é tão latente que nós vimos presos voltando para casa para dormir em casa pela falta de segurança dentro dos presídios, né, Coronel? Então, é um absurdo a gente falar. Chegar num ponto desse, você mandar os presos para casa porque não tem lugar para eles ficarem. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que a notícia mais importante, o mais impactante é a última. Porque nós temos em 92 o Carandiru, que serviria não pela violência impregnada, mas da motivação de ter acontecido aquilo. Por quê? A ideia do encarceramento, que à época, veja só, de lá para cá, nós aumentamos em 280% o número das pessoas encarceradas. E a violência não diminuiu por causa disso. Nós não nos preparamos, não nos preocupamos em buscar a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Se você tem 75% das pessoas que estão encarceradas com nível escolar baixo, uma classe social pobre, você tem um perfil que tem que ser trabalhado. É verdade. Porque se você trabalhar nesse perfil, e é o que você evoca, hoje nós investimos 10 vezes mais no encarceramento do que na educação. Você sabe que eu vi uma frase
acho que foi do Darcy Ribeiro, acho que a senhora me corrija se estiver errado. Mesmo. Em 82 ele disse, se o governo não se preocupar em construir escolas, daqui a 20 anos ou 30 anos nós teríamos, não ele teríamos falou em mais 82, onde colocar presos. Em 82 ele falou mais 20 anos e a gente já passou disso e é uma realidade. Nós reduzimos de 92 até hoje 20% o número de escolas públicas e aumentamos em 4 vezes o número de presídios. Não é que ele diminuiu, não. E ainda assim existe um déficit, como o Nordelo falou, e o que aconteceu lá no Amazonas também foi... Gente, não vai parar. Isso é a ponta do iceberg. Se nós prendêssemos hoje... O que a sociedade clama hoje? Polícia na rua, bandido preso. Você pode fazer uma pesquisa generalizada. Não tem onde colocar se você prender. E ainda vem com outro argumento. A polícia prende e a justiça solta. Imagina se não se soltasse. Imagina se não tivessem as alternativas para que a pessoa pudesse responder domiciliarmente. Hoje nós temos mais de 150 mil pessoas em prisão domiciliar. Nós estamos falando dos presídios e essas pessoas deveriam ter algum tipo de regime, semiaberto ou aberto, estão em prisão domiciliar porque não tem onde colocar. E no local onde o juiz não tem onde determinar o cumprimento da pena, ele manda para casa, para cumprir em casa. Claro que tem exigências, requisitos, mas cumpre em casa. Então, o nosso número é muito maior. Se as pessoas que estão com mandados expedidos fossem presas imediatamente, nós estamos falando em mais de 1.200.000 pessoas encarceradas. Só no ano de 2014, entraram e saíram do sistema. Vejam como é essa volatilidade. Mais de 1 milhão de pessoas. Meu Deus do céu. Mais de 1 milhão de pessoas entraram só em 2014. Essa realidade mudou? Não, ela deve ter aumentado. Então, o que nós estamos vendo é a ponta do iceberg e as medidas que estão sendo proclamadas... É tudo paliativo, na minha opinião. É como se você tivesse uma grande ferida e colocasse um band-aid para encobrir, mas a bactéria está ali trabalhando, você não tem um antibiótico, porque o antibiótico leva muito tempo para produzir, para combater. O antibiótico é educação e eu vou passar a palavra para a nossa educadora. Eu quero até falar com a Sônia. Uma coisa que me chamou muita atenção é o fato de você misturar todo mundo, né? Você pega um preso de alta periculosidade, eu até ouvi, se não me engano, acho que foi na de Roraima, no começo da semana, que havia pais de família que não estavam pagando pensão ali naquele mesmo local. Isso também gera não só eu não sei se contamina as pessoas, mas aumenta o risco, né? Com certeza. Hoje nós estamos pagando, exatamente como você tocou no assunto que eu acho que é fundamental, que essa palavra de Darcy, lá de trás, de 20 anos atrás, que a presidente do STF falou esses dias, inclusive, né? Isso foi palavras delas. Estamos pagando porque não, lá atrás, há 20 anos atrás, não cuidamos de fazer escolas. A gente não tem a mania da prevenção. Hoje faltaria dinheiro e realmente isso está acontecendo. Então hoje nós estamos discutindo porque não fizemos a lição de casa quando tinha que ter sido feito. Olha, só um detalhe, para mim colocar uma pimenta aqui. Vamos pegar a realidade de São Paulo que a gente conhece bem. Não falta escola ou o ensino é ruim? Porque pelo que eu vejo, e São Paulo, periferia de São Paulo, interior de São Paulo, tem muita escola. Eu não vejo ninguém dizendo que não conseguiu uma vaga. Né? Então, na realidade, nós temos que verificar a pessoa na escola, a pessoa que eventualmente não está tendo uma boa formação, mas existe um outro componente que mexe com tudo isso e influencia em todas as classes sociais, que é um evento novo, tem 20 anos, que é o evento das drogas, que leva tanto a pessoa deseducada como a pessoa educada, independente da classe social, para onde? Para o sistema carcerário. Porque a droga faz com que a pessoa necessite de um bom dinheiro diariamente. 30% dessa composição do sistema prisional hoje é justamente problemas de droga, 30%. 10% são os homicidas. Não vou falar só 10%. Só que tem uma realidade, nós só conseguimos transformar em processo, no Brasil, 8% dos homicídios. Metade deles vão gerar uma sentença condenatória e só 2 vão cumprir pena. Então, imagine se nós tivéssemos a eficiência que todos nós prolatamos de colocar todo mundo que comete um crime na cadeia. Nos Estados Unidos, esse índice é de 65% de resolução e prisão, e na Grã-Bretanha, por exemplo, no Reino Unido, 90%. Se nós tivéssemos essa eficiência, aí a nossa realidade seria bem pior. Por isso que eu digo que só trabalhar com isso... Será que seria bem pior ou será que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de cometer um crime porque sabem que seriam punidas? Nós temos assim, as pessoas pensarem, ela precisa ter o poder de reflexão. Só a educação dá poder de reflexão. Quando você nasce dentro de um contexto... A falta de punição também gera uma... Mas a punição não necessariamente... Quando o pai repreende o filho, era uma punição. O puxão de orelha era uma punição.
A palmatória era uma punição. Nós temos vários tipos de punição. Agora, o encarceramento, você pega um animal dócil, não vamos comparar o ser humano com o animal, mas o animal dócil, você isola, coloca no confinamento, ele transforma o instinto dele. E o que a gente então, tem... o ser humano não é diferente, ele tem um instinto animal. Só encarcerar, esse é o grande problema. Nós temos encarceramento no mundo todo, mas só encarcerar não resolve, senão os Estados Unidos não teria violência nenhuma, zero de violência. Ele tem 2.200.000 presos lá. Agora, a gente tem... Ontem foi exonerado o diretor. Do complexo, até por uma razão óbvia, depois dessas denúncias, que me deu a impressão de que essas denúncias já são antigas. Claro. E que agora tudo vem à tona, né? Porque precisa tomar alguma providência. O sistema de inteligência já sabe, tanto da polícia como dos órgãos assim como também eu acho que já devia saber que essa rebelião ia estourar a qualquer momento. Sim, né? ela foi proclamada. E o que me assusta mais é justamente o que gera tudo isso, né? Que é uma barbárie fora da realidade, né? Você vê que é uma coisa para dizer, olha, o terreno é meu, eu sou o dono disso daqui e vocês não podem fazer nada. Você viu os vídeos? Eu não. Eu recebi mais ou menos 10 vídeos, né? E algumas pessoas da área do jornalismo queriam assistir os vídeos. Uma pessoa, uma jornalista que lida com essa área, quis ver. E eu disse para ela, os vídeos são muito fortes. Ela falou, não... Mais do que a gente está acostumado? Não, muito mais. Não tem nada a ver com isso. Muito mais. Aí, Keila, ela falou assim, não, eu quero ver porque eu estou acostumada. Falei, tá bom. Eu alertei antes. Keila, ela começou a assistir, após 4 segundos, ela virou o rosto, começou a chorar. Um amigo meu, que quis ver, que também é da área jurídica, ele viu os vídeos, e não dormiu à noite. O que eu quero dizer, existe um outro lado da chacina em Roraima, no Amazonas, é que trouxe para a população, porque esses vídeos estão no Brasil inteiro, não estão comigo só. Está rolando para todo mundo. Eu quero dizer o seguinte, foi mostrado uma realidade que o Brasil desconhecia. E digo mais, o juiz do sistema carcerário, o juiz que cuida dos presídios do Amazonas, deu uma entrevista na grande mídia dizendo o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que acreditava no ser humano, mas depois de ver os vídeos e ver pessoalmente que ele teve que ir lá, ele disse o seguinte, essa crença de acreditar no ser humano, pelo menos dessas pessoas, para mim terminou, porque é um ato de tremenda barbárie, mostrando o seguinte, que essas pessoas não podem sair do sistema carcerário, porque são pessoas primitivas, perigosíssimas. Em São Paulo, com o Instituto da Saída Temporária de Natal, a Justiça agora contabilizou, professora Sônia, que 1.500 presos não voltaram para a cadeia. Desses 1.500, nós temos centenas com o mesmo grau de periculosidade com essas pessoas que a gente viu no vídeo. Então, nós temos que entender que precisa encarcerar algumas pessoas, porque não tem mais jeito. Porque não tem jeito. Nessa altura, dos acontecimentos, nós estávamos até falando, né? A gente pensa até que só um reset, né, para resolver. Porque realmente está começar tudo de novo, né? Porque realmente chegamos num ponto que falar desses presos, falar em ressocialização não existe. Como ele falou, não são humanos, né? Esse senhor ele falou, são monstros. Sônia, são monstros. Eu postei hoje no meu Instagram, se você quiser assistir, Jorge Lordelo Oficial, até algumas pessoas criticaram, mas eu dei a seguinte resposta. Você tem que mostrar para a sociedade... Isso eu também sabe acho. Por quê? Porque senão a pessoa não acorda. As pessoas vivem numa realidade que está fora da realidade. Eu postei uma ocorrência que aconteceu em Curitiba, recente, aonde um ladrão, com uma faca, provavelmente drogado, entra num escritório. No escritório está quem? O proprietário sozinho trabalhando. Eles entram em luta corporal e esse ladrão esfaqueia o proprietário com o senhor de meia idade até a morte. Após esfaquear, você vai imaginar, bom, agora o cara vai estar em pânico, ele vai fugir. Não. Ele chuta o corpo e ele começa a abrir as gavetas para pegar dinheiro. Então ele, com a maior cara de pau, mata um pai de família, rouba e vai embora. Então, para esse cidadão, não existe mais a palavra ressocialização. Esse rapaz é um perigo para a sociedade. Ele tem que ficar encarcerado e jamais ter o direito de saída temporária, visita íntima. Então nós temos que entender que existem cidadãos
que não tem mais nenhum tipo de recuperação. Essas pessoas nós precisamos tirar. Aquele que tem recuperação, é óbvio, tem que se fazer um trabalho. Agora, veja só como nós tivemos uma perda nos últimos 30 anos, encerrou-se uma atividade obrigatória até por lei, está prevista, que é do acompanhamento psiquiátrico, psicológico dos presos, todos eles. Para separar, inclusive, os de alta periculosidade dos presos comuns. Nós temos quase 30% dos presos pensão alimentícia. Ah, não tem que punir? Claro que tem que punir. Mas necessariamente com encarceramento, é que nós tratamos todo mundo igual. Pois é, Esses monstros, um monstro, você define, tem definição, você pega um psicólogo, um psiquiatra, tem como avaliar se é um psicopata, se é uma pessoa com problemas irreversíveis ou que tipo de tratamento lhe dá. Agora você pega um monstro, psicologicamente um monstro, e coloca uma pessoa que não seja. É o fim do mundo. Nós estamos oferecendo mão de obra para as facções, a realidade é essa, porque a facção, o monstro já está por adesão natural. E esses outros, por repressão, se a sociedade me trata desse jeito porque eu deixei de fazer isso ou porque eu fiz um pequeno furto, é que nós tratamos tudo de forma igual. Você não pode tratar do mesmo jeito, a punição tem que ser diferente. O encarceramento sempre existiu, mas é a última instância, nós trabalhamos como primeira instância. Então, quando você elimina a última instância, o que sobra? Pena de morte? O que sobra hoje para a nossa realidade, para acabar com esse contexto? Se nós já começamos pelo pior, que é o encarceramento, o que sobrou? Pena de morte? Esquartejamento? Agora, o que Roberto, sobrou? fala uma coisa. O que eu não consigo entender, eu gostaria até que vocês me ajudassem. O que falta mais acontecer no Brasil para que haja um endurecimento nas penas? O que falta mais? Na Argentina agora, a maioridade penal, 16 anos de idade. Eles tiveram agora, no fim do ano, uma ocorrência onde um rapaz de 14 anos matou um outro argentino. Uma ocorrência. Criou uma comoção nacional que já levou o presidente a abrir uma comissão rápida para decidir se vai ou não diminuir a maioridade penal. Mas eu acho que eu já sei o que acontece agora, aqui. Aqui no Brasil já aconteceu de tudo. E agora, o que mais poderia acontecer de grave aconteceu nesses vídeos que correm no WhatsApp. Mas sabe o que acontece? Que são cenas deploráveis e parece que está todo mundo adormecido. Sabe o que acontece? É que as pessoas que votam e que fazem as leis nesse país têm segurança, Lourdelo. Essas coisas não acontecem na casa dessas pessoas. Infelizmente, as pessoas assistem pela TV e vivem uma realidade que elas criaram, que não é a realidade de 90% da população. Então, essas pessoas viram um espectador da desgraça, você entendeu? Como quando foi afastado ontem o diretor, ele recebia propina. É óbvio que ele recebia propina, porque alguém tem que receber dinheiro para você entrar com tanta arma. Mas daí é tão absurdo isso, é um vício tão grande isso no nosso país, que as pessoas agem com a maior naturalidade. Tipo, nossa, demorou até para ele ser afastado, ele estava na cara. Quer dizer, está na cara de todo mundo tudo, mas acontece que ninguém faz nada. Ou será que a polícia, o serviço de inteligência, sei lá o quê, não sabia que poderia estourar a qualquer momento a polícia não tem, cada um tem atribuição. Né? Não, mas vocês não sabiam? A questão, justamente a questão, se nós contássemos com as pessoas com valores, nós somos de uma época de valor estabelecido. O problema é que sou honesto porque eu sou honesto, porque eu vi meu pai sendo honesto e ele exigia esse tipo de comportamento, meu avô também era, o que é meu, o que é seu. Seu pai era policial também? Também foi, aliás, no ano que ele se aposentou eu me formei, então tem uma história bem longeva aí. Agora, eu peguei valores, independente de ser policial, porque na tenridade eu nem sabia o que era um policial. Eu via meu pai como meu ídolo, podia ser com fardo ou sem fardo, de qualquer jeito. E nem tinha essa concepção. Na minha época, a gente brincava na rua. Então, polícia para quê? A última instância era a polícia. Qual é a realidade hoje? A realidade hoje é que o marido briga com a mulher, o filho briga com a mãe, o pai briga com o vizinho briga... Quem é a primeira pessoa que é chamada para resolver esse distúrbio social? A polícia. A função da polícia militar, por exemplo, é de preservação da ordem pública. O policiamento ostensivo de preservação da ordem pública. Preservação não é recuperação da ordem pública. Se não restabelecer a ordem pública, a polícia não tem efetividade. E a polícia hoje tem que ficar resolvendo os problemas sociais. Aquelas questões que deveriam ter sido resolvidas dentro de casa, é a polícia que está resolvendo. Ou seja, a última instância virou a primeira. Mulher. Tudo. Tudo. Mas aí nisso volta na questão da educação. Sempre. Quando a gente fala, é necessário mais investimento na educação, nas escolas, mais escolas, não efetivamente prédios. Não é só instalação, é estrutura educacional. As instalações. Podemos ter as instalações necessárias e suficientes. Se não houver investimento na educação para melhorar a qualidade, porque hoje o que nós temos na educação?
Nós sabemos que hoje em dia a educação, hoje tornou o ensino médio, está impregnado de ideologia. Um aluno de ensino médio hoje, quando se forma, ele sabe ler e escrever? Não. Ali é 1 a cada 5 não sabe pensar. Então, quando falam que não tem colégio, pelo menos no estado de São Paulo, colégio existe. Municipal, federal, sim, mas falta qualidade. Mas essa qualidade... É necessário investir nessa qualidade. Na realidade, ela acabou caindo em todos os níveis. Sim. O país ele caiu da qualidade para a quantidade. Sim, é só ver os indicadores. Se deixando longe os indicadores mostram isso. Antigamente você tinha um médico, é isso mesmo. Um médico que olhava para você, conversava com você, batia o olho e ele meio que matava o seu problema. Sim. Hoje você tem um médico, você chega lá, ele nem olha para você, ele te passa uma bateria de exames para ele ver, através do exame, o que você tem. Ou então te dá um remédio errado ainda. Tudo virou Mas concorda que é necessário investimento? Aí é a origem. Sim. Porque hoje a gente fica discutindo, né? Volto na questão hoje, reseta tudo, porque não... Ficou de um jeito. Mas falta. Nós temos monstros, nós continuamos no caminho errado, né? Porque o Temer falou que vai construir mais presídios. Não. Entendeu? O que precisa construir, Keila? Não tem jeito. Uma coisa não impede a outra, né? Não vai ter jeito, né? Mas em nenhum momento falaram em jeito de educação. Não. O que precisa construir presídio. Não tem jeito. Porque senão, se você não construir presídio, você vai ter a segunda opção que é pior, é soltar bandido. Sim. Então, mas tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem que fazer as duas coisas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ministra Carmen Lúcia, que está visitando presídios para verificar que o presídio é ruim, eu quero dizer para ela que eu não preciso ir numa favela para saber que lá o problema é ruim. E ela também não vai resolver o problema, porque ela não tem o poder da caneta, tem que construir presídio. Isso é uma só resposta emocional. Então não adianta. Nós precisamos construir presídio. É caro, é mais caro que manter o aluno no colégio? É óbvio que é mais caro. Ele come, ele dorme, ele vive, você tem que dar assistência médica, ele não trabalha, jurídica, ele não trabalha. Tem que dar. Agora, que é um erro também, o que eu acho que é o perigo, é o que já está acontecendo no Amazonas, é que já tem a opção de tirar o marginal do sistema penitenciário e colocá-lo no sistema domiciliar. Porque o sistema domiciliar, nós não temos estrutura para vigiar. No progressivo, nós não temos nenhum. A toque de caixa, sempre alojamento, como que sempre, são eles, né? que, inclusive, algumas denúncias deram conta de que eles estavam levando drogas também para dentro do presídio no retorno da noite. Eu digo mais para você, eu estou preocupado, no primeiro momento, com o cidadão de bem. Pois é. Porque aquele que é marginal, ou seja, ele decidiu ficar às margens da sociedade, não paga imposto, não trabalha, não ajuda em nada, ele só atrapalha. Então nós temos que decidir, ele é um fardo para a sociedade. Que esse marginal, já que ele decidiu viver à margem da sociedade, ele tem que ficar preso. Mas a prisão não ressocializa. Não ressocializa, mas ele não comete outro crime. Tem alguns exemplos que são interessantes. Você pega o roubo, por exemplo. Alguns países eles adotam a seguinte situação. A pessoa roubou, você tira o patrimônio dela. A punição não é prender e encarcerar, é tirar o patrimônio dela. Não importa quanto você roubou. Você vai pagar 10 vezes o que você tirou do seu patrimônio até ficar sem nada. Aí você pensa duas vezes, o que adianta eu roubar se eu não consigo ter? Se eu for preso, eu vou perder tudo que eu conquistei. Aqui no Brasil tem alguns célebres senhores que estão esperando cumprir uma parte da pena, um sexto pelo menos da pena, para regozijar-se com tudo que levaram, que tem muito dinheiro espalhado por aí. Roubaram o Brasil, roubaram cada um de nós, estão cumprindo pena, olha que bacana, estão cumprindo pena, tranquilos, dão até entrevista, vão escrever livro e estão com o dinheiro lá fora. Você tem que tirar o dinheiro. A pessoa não pode, como é que você, sem trabalhar, pode pagar um advogado? Outra excrescência que nós temos. Como é que você pode pagar um advogado se a origem do seu dinheiro é ilícita e irregular? O dinheiro pago ao advogado é o dinheiro ilícito. Pois é. Você não tem uma comprovação. Por que aliás, é o dinheiro, né? Se você interromper esse processo... Não é barato. O Fernandinho Bernamar, que está há 15 anos preso, não conseguiria pagar 15 advogados. Porque ele não tem trabalho, a família dele não tem... Da onde que vem? Não tem origem. Não tem origem. Agora, enquanto mantiver... Veja que nós temos medidas tão importantes quanto e não adotamos. E essa é simples. Cadê a origem do dinheiro do seu cliente? Hoje não é obrigatório. Para o advogado não é obrigatório. Tem que demonstrar de onde vem o dinheiro. Então nós estamos preocupados com muitas coisas e tem detalhes simples que envolvem a sociedade inteligente,
aquela sociedade instruída e que ninguém quer mexer. Mas será que alguém quer mexer nos clientes? Na minha opinião, no fundo, todo tivemos mundo lava a mão, ministros né? aí Porque daí você vê também essas armas que entraram no presídio, entraram no meio de carne para churrasco dos presos. As presas ontem lá do Recife, você vê as festas das presas também regadas a drogas. Filmagem desses presos. E eles mesmos fazem. Tem imagem, estamos soltando as imagens aí da festa de ontem. Eu não consigo entender essas coisas. Ninguém faz nada. Esse vídeo, Keila, que eu também postei, esse vídeo, ele tem algo curioso. Mostra as presas bem vestidas, as presas maquiadas e os carros. E algumas seguidoras minhas falaram assim, nossa, eu nunca vi uma unha tão bem feita. Não, e os carros que elas chegam. Você entendeu? Então, essa aqui é uma outra realidade, que não é a realidade daquela realidade do Amazonas. Não. É uma realidade onde as pessoas estão cumprindo pena num ambiente muito melhor, talvez, daquele que se ele voltasse para casa. É um ambiente de festa. Aí a droga. Pois é, entendeu? Ambiente de festa. Então... tem um vídeo que mostra os droga, presos fazendo fila. Ou seja, pra só usar encarceramento droga não resolve. Agora, sabe uma coisa que eu não entendo também? Elas mesmas publicam esses vídeos no Facebook. É porque... Todo mundo com celular. Todo mundo tem. Não é todo mundo tem com celular. Quer dizer, não existe uma... Não existe. Não é falta de lei, é falta de cumprimento. Não tem controle, né? Você não consegue cumprir nem o que tem, gente. Não tem controle de entrada. No momento que você tem um sistema carcerário superlotado, o único estado, Keila, que investiu em cadeia foi o estado de São Paulo. Se você entrar no site da Secretaria de Assistência Penitenciária, você vai verificar, são quase 170 presídios, mais dezenas sendo construídos e presídios novos, aonde a qualidade de vida do preso é uma qualidade muito boa, muito boa. Os outros estados não investiram em cadeia. No Amazonas, um presídio para 500 presos tem 1.500. Fora o calor de Manaus. Nossa Senhor, meu Deus. Então, Alucina, né? verdadeiro falta gente. o que precisa é investimento. Aí eu pergunto, Lordelo, o país está sem dinheiro. Está sem dinheiro. Nós demos esse azar ainda, estourou esse problema num momento crítico. Agora, o Brasil, há 10 anos, tinha dinheiro. Mas deixa eu perguntar uma coisa Nós tínhamos dinheiro. Jogo de futebol, Copa do Mundo. Olimpíadas e a roubalheira da Petrobras, com um pedacinho desse dinheiro, um pedacinho, nós aumentaríamos o sistema carcerário e aí poderia se combater as facções com muito mais eficácia do que você ter aquele bolo de gente que você faz, é terreno fértil para a facção criminosa. E se privatizasse tudo como nos Estados Unidos? Vocês não acham que funciona? Não, os Estados Unidos tem 7% de privatização. É só 7%? E não está dando certo. Não dá certo? Está sendo revisto, não porque o preço é muito mais caro e não tem diferença em relação ao que o poder público faz. Ou seja, não ressocializa, não tem então o questionamento. E aí vem os amigos dos amigos. Quem é que tem presídio? Quem é que detém? São os grandes conglomerados. Você tem 200 presídios privados no mundo, 100 nos Estados Unidos. Aqui nós tínhamos 30. Ainda temos. Só está dando certo. Esse negócio daquela administração privatizada é mais ou menos isso que seria a privatização? Isso aí, o que você viu é um presídio privatizado de Manaus ali, é um presídio privatizado. É o dobro do que se custa um preso no sistema convencional. Então, qual é a vantagem? Se você tivesse uma vantagem de ressocializar, detalhe, você tem que colocar 90% de taxa de ocupação. Ou seja, quando você faz um contrato com um presídio privado, você se obriga a colocar preso. Se o sistema entende... Isso é fácil, isso é fácil. Isso aí é mas a premissa econômica. Esse problema não vai ter aqui. Nós chegamos, olha, quando eu estudei era escola pública, só fazia escola particular, com exceção quem não passava na pública. Eu estudava... Tudo que eu conheci de saúde na minha vida foi em posto de saúde, não tinha um hospital particular. Quando você reverteu, transformou aquilo que é dever do Estado em interesse de comércio, o dever do Estado está na Constituição. Presídio faz parte da nossa questão da justiça, da polícia, tudo integrado. É o ciclo completo de polícia, está ali dentro, você não pode tirar. Quando você delega isso para o particular, você continua responsável, mas transfere responsabilidade, eu já estou pagando, que se dane. É a escola particular, que ninguém acompanha. O MEC acompanha a escola pública e a particular, faz o que quer. Põe o professor que quer, paga o que quer, faz o que quer, estuda o que quer. Não tem controle, passa do jeito que quer. Então, nós não temos um sistema realmente de educação. Pode ter escola, mas não tem. O professor na escola não consegue dar aula. O aluno respeita, o pai vai e bate no professor, o professor tem que ficar em casa. Gente, é o pai que bate, não é o malandro na rua. É a família desestruturada, é a falta de educação, é a falta de formação. E esse povo vai pra cadeia depois. É eles que vão. É um ciclo, né? A geração nem estuda nem trabalha, chega uma hora que ela não tem o que fazer. E cometer crime vira uma situação tão natural que fala, quer saber?
Aí ele vai para o sistema, e o sistema diz para ele agora, a partir de agora, é só você seguir essas regras, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, vai ter aquilo, e eu te protejo. Pô, é tudo que eu queria, eu não quero trabalhar, eu não quero estudar, e você está dizendo que eu vou ganhar. De droga, tenho aí tudo no você presídio. sai, de 30 anos atrás, você sai de uma ocupação de 2%, a ocupação do regime prisional, há 30 anos era 2% por drogas, hoje é de 30%. Então você veja, só prender aquele Zé Mané, vamos chamar assim, o Zé Mané que está traficando ali, porque o grande é deputado, o grande não vai preso. O grande está aí, está cantando, está morando bem. Quem é que está no sistema? Como é que os países que reverteram esse processo de encarceramento e diminuíram a população carcerária fizeram? Começaram a tratar diferentemente. Pô, tá bom, quanto foi de droga? Qual é o sistema? Onde você está dentro desse sistema aqui? Não, você vai ser tratado como consumidor. Você vai ter restrição disso, não pode isso, não pode frequentar tal coisa. Sábado e domingo você tem que ir na igreja. Tem de tudo. Tem de tudo, você não pode assistir o seu time de coração, porque só o cárcere, do jeito que está, televisão, com tudo que eles têm, não resolve. Uma festa, não precisa. É melhor você tirar algumas coisas ou obrigá-la a fazer alguma coisa. Ou você vai ter que limpar a escola. Pô, trabalho comunitário, tem que fazer. E faz cumprir. Produzir, né? Faz cumprir. Agora, você põe num sistema, sem trabalhar, sem estudar, porque ele só trabalha e estuda se quiser. Se quiser, você não pode obrigar. Mas como é que faz? Então, só encarcerar não resolve. Nós, daqui a dois anos, nós vamos estar falando média de 7% de crescimento. Então, nós vamos estar falando em 800 mil presos, ou 1 milhão de presos, mais ação. Hoje são 25 facções, dizem 29, daqui a pouco vão ser 35, igual ao partido político. Nós tínhamos MDB e Arena, hoje nós temos P qualquer coisa da vida, todo mundo tem partido, sem ideologia, sem qualquer... Ou seja, é uma procrastinação dos conceitos das ideologias. Se volta a insistir, a professora coloca, sem educação, sem a base, eu não tenho valor. Se eu não tenho valor, qualquer coisa me corrompe. Já para encerrar, a curto e médio prazo tem jeito? Não porque não vai ter investimento, primeiro que estamos sem dinheiro. Não porque não tem vontade política, porque talvez não dê voto. Dá voto, olha, é obrigatório, está na lei, quanto tem que destinar para educação e saúde. Que governante cumpre em todas as esferas e quais deles tiveram prejuízo, não em preso, mas tiveram prejuízo. Tiraram, olha, você não vai poder exercer cargo público durante 10 anos, você não vai poder trabalhar nisso, você vai perder seu patrimônio. Se não mexer no bolso, isso é em qualquer circunstância, se não mexer no bolso da pessoa, ela não volta atrás. Ela não volta. A educação no nosso processo tem que mexer no bolso também, tem que tirar alguma coisa que é dela. Senão vale a pena. É como quando você educa criança, vale a pena. Né? Tem que tirar um pouco. Você não vai mais assistir televisão, seu celular vai ficar preso, hoje em dia é assim, né? Seu celular vai ficar 2 horinhas. Se você não fizer esse tipo de punição, você vai ter que fazer uma punição de encarceramento mais tarde. E aí não tem mais o que fazer. Sônia, tem jeito, querida? Curto e médio prazo? Como está difícil, não? Eu realmente acho que está... Ficou tão confuso, né? Eu acho o Estado, eu já discordo, eu acho que assim, quanto menos na mão do Estado, melhor. Né? Eu acho que a segurança, saúde e educação, pelo menos, no mínimo isso, eu acho que ele tem que cumprir, que está dentro da Constituição. Acho que se fizesse pelo menos isso, estaria muito bom. Agora, eu particularmente não consigo ver solução a médio e curto prazo. Acho que a coisa vai demorar muito para a gente conseguir consertar isso tudo. Nordella. Olha, Aquila, eu queria deixar uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, que nós começamos o Natal do ano passado já com notícias tristes. É verdade. E foi piorando. Infelizmente, é triste a gente falar isso, nós vamos ter um 2017 com notícias voltadas à criminalidade. Portanto, eu acho que meu pai dizia, afora os problemas do governo, você tem um problema dentro da sua casa. Trabalhe dentro da sua casa, como disse mesmo o Roberto. Faça você ter uma família com harmonia. Ensine e eduque a sua família a ter segurança. Seja previdente e precavido nas ruas, porque está perigoso. Para que você possa, dentro do seu lar e das pessoas que você gosta, você pelo menos ter um pouco mais de tranquilidade. Porque se nós esperarmos melhorar o sistema carcerário e diminuir a criminalidade, todos os indicadores dizem o contrário. Então, cabe a nós. Nossa ferramenta é dentro da sua casa. Vou te dar um exemplo simples para encerrar. Aqui pertinho da emissora tem um lugar que eu tomo café que é gostoso. Eu vi um rapaz pegando o celular, a carteira e o maço de cigarro, colocando em cima da mesa
e saindo para ir no banheiro. Olha a confiança deixando da ali. pessoa. Então são pessoas que acabam sendo vítimas. São pessoas que ainda acreditam na humanidade. Parece que está morando no interior A há gente que 50 ainda anos acredita na atrás. humanidade, né? Eu fiquei ali de guarda, vigiando algo que era para ele ter no bolso. Então ensine isso para o seu filho, principalmente com o celular, que é o aparelho mais roubado no Brasil, que todo mundo ama, mas que tem que ser usado com responsabilidade e consciência. Olha, eu queria falar duas coisas que me marcaram hoje. Foi uma palavra de Lucas 18 que o Bispo Leandro falou para mim, que ficou gravada no meu coração, dizendo assim, que de tanto aumento, é tão grande a violência e a barbárie humana, que o amor das pessoas está se perdendo, o amor entre as pessoas, que é uma passagem de Jesus falando em Lucas 18. E realmente é verdade. O que nós vimos não foi só, como o doutor Lordello falou, que nós vimos naquelas prisões, não foi simplesmente a morte de outras pessoas por vingança, para chamar atenção, porque isso aí você dava um tiro na cabeça se eles quisessem fazer isso. Mas é demonstração de brutalidade fora do normal, porque não dá para comparar animal, porque animal não faz isso com outro animal, só se for para comer. A matança entre os animais, ela só acontece por uma questão de sobrevivência. O que nós estamos vendo é a falta de amor. Isso você tem que ensinar também dentro da sua casa. A gente não vai deixar de corrigir filho, porque você tem que amar. Você ama porque você corrige porque você ama. Então saiba falar com o teu filho, saiba conversar com as pessoas no seu trabalho, as pessoas que convivem com você, para que você demonstre amor. O fato de você discordar de ideias não significa que você odeia, você simplesmente discorda. Não permita que o diabo transforme situações do dia a dia, de muitas vezes de raiva, de indisposição, em situações que podem te deixar, além de tudo, doente. Não só psicologicamente, mas fisicamente. Porque quando você deixa de controlar o teu próprio sentimento e se deixa levar por sentimentos como esse, não estou dizendo que a gente vai se tornar alguém tão violento como essas pessoas, mas isso é um reflexo da regressão da sociedade, da falta de amor ao próximo. Que educação e que amor que essas pessoas receberam no ambiente que elas viviam. Pode ser que sejam pessoas boas também, mas que em algum momento da vida se desequilibraram. Não permita que as situações do dia a dia te desequilibrem. Porque nós temos a bênção de estar protegidos pelo Senhor. Porque o bom senso, o discernimento, o amor ao próximo, isso é gerado pelo amor de Deus por nós. Então, quando você tem Deus no teu coração, a despeito da tua religião, você consegue contornar os teus problemas, aquela raivinha de vez em quando, e não deixa que isso se transforme em algo que possa prejudicar você e o futuro das pessoas que você ama. Porque o que nós estamos vendo é um reflexo daquilo que nós não temos investido ao longo de décadas. O nosso país foi povoado por ladrões portugueses. E nunca, nem quando eles chegaram aqui, se pensou em ressocializar, em educar essas pessoas. Elas já eram confinadas. Isso é a história do nosso país vem mostrando para a gente que esse sistema não funciona. Mas nunca ninguém se preocupou em mudá-lo. Então muda dentro da sua casa, para pelo menos você viver melhor. E peça proteção. Faz a tua parte, como o Lordello falou, toma aquelas providências que você tem que tomar no dia a dia e pede para Deus proteger, porque se não for o Senhor do nosso lado, todo mundo nos consome. Isso é bíblico também. Então você se coloque diante do Senhor, você, a tua casa, a tua família, para ter a proteção de Deus. Porque tirando isso, a gente não consegue sobreviver. E vai vendo situações cada vez mais terríveis. Quando a gente pensa que já viu de tudo, são coisas que acontecem que parece que saiu de filme de terror. Nós estamos vivendo num país que é um filme de terror. As pessoas vivem num filme de terror. E não é isso que nós queremos para o futuro, né? Então começa dentro da tua casa a pegar mais leve, para que as pessoas tenham, pelo menos, a possibilidade de ter um futuro melhor. Pelo menos um futuro digno, que faça com que as pessoas parem para pensar e falem, espera aí, a que ponto eu estou chegando? Para que o bom senso volte a reinar. E a gente só consegue isso com amor.